antes de passar o vídeo do app Leite, não deixem de colocar aí de onde vocês estão assistindo, de que cidade vocês estão curtindo esse nosso evento. Pode deixar aí a cidade, pode mandar um abraço, caso vocês conheçam algum dos integrantes que estejam aqui. As perguntas, então, podem ficar à vontade de mandar aí as perguntas, né, colocando a cidade e o estado, quem segue aqui a todo vapor. Vamos dar uma olhadinha, então, agora no vídeo do app Leite. Fique por dentro dos resultados de pesquisa e conteúdos técnicos relativos à pecuária leiteira. No app Leite, você tem acesso aos cursos, palestras, vídeos e áudios técnicos, serviços laboratoriais e o Fale Conosco, da Embrapa Gado de Leite. Você pode ler, favoritar e compartilhar as publicações por WhatsApp, SMS e e-mail e fazer a sua busca por voz ou palavra-chave. Tenha sempre informações atualizadas sobre o mercado de leite e insumos, melhoramento animal, forrageiras, entre outras soluções tecnológicas. Baixe o app Leite e fique sempre atualizado. Baixe o app Leite e fique sempre atualizado. Olha só que bacana. Obrigado mais uma vez aí ao timaço do app Leite que está fazendo esse trabalho, o timaço da Embrapa aí, legal. Vamos dar continuidade ao evento, lembrando que vocês, sim, vocês que estão aí de casa, poderão encaminhar perguntas pelo chat ou um áudio pelo WhatsApp, destacando o seu nome, de onde você fala, nesse QR Code que está aqui na tela. Então basta escanear esse QR Code que você está direcionado para enviar a sua pergunta para o áudio. Então os pesquisadores aqui, extensionistas que estão com a gente aqui, vão responder as perguntas de vocês em tempo real aqui ao vivo, caso a gente consiga selecionar, né? Tem muita pergunta chegando, dentro do possível a gente vai exibindo as perguntas de vocês. Tá bom, pessoal? Vamos começar então a segunda das nossas 3 estações, vamos diretamente para a segunda estação. Continuem compartilhando esse vídeo, continuem mandando comentários aqui para a gente. A segunda estação, pessoal, se chama Estratégias para Implantação do Sistema de Silvio-Pastoril, ou IPF, Integração Pecuária-Floresta. Olha só que bacana. Diretamente, então, vou chamar ele, o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Marcelo Dias Miller, que vai destacar pontos importantes na implantação do componente florestal e manejo inicial. Vamos lá. Pessoal, eu sou o Miller, sou engenheiro florestal da Embrapa Gado de Leite, e o meu tema com vocês hoje aqui é a implantação e o manejo inicial do componente florestal no sistema ILPF. Bom, para começar, a introdução do componente florestal no sistema ILPF carece de alguns cuidados pré-plantio. A primeira coisa é o planejamento da área onde a gente vai introduzir essas árvores. E esse planejamento passa pela definição de objetivos, pela definição da área, pelo preparo da área e depois a implantação. O principal é a definição dos objetivos que se tem ao introduzir o componente florestal num sistema de pastagens. Então os objetivos podem sair desde a produção de madeira para uso na propriedade, para venda, para comércio, para produção de madeira sólida, para diversos produtos, mas também pode ser o uso do componente florestal com outros objetivos, tais como a produção de fruteiras, tem crescido bastante, já está sendo gerada informação a respeito disso, árvores de serviços, árvores que vão fazer incorporação de nitrogênio, sequestro de carbono, conforto animal. Então, essa é a definição do objetivo. O que a gente quer com esse componente florestal? O segundo passo é definir a área onde vai ser introduzido esse componente florestal, a área de pastagem onde vai ser introduzido esse componente florestal. E isso tem que ser muito bem pensado, né? A propriedade tem que ser estruturada de tal forma que as áreas onde vão receber o componente florestal sejam escalonadas. Então a gente vai fazer primeiro uma primeira área, uma área pequena, para que o produtor tenha o conhecimento, a experiência de fazer essa introdução desse componente junto da pastagem e depois da definição das próximas áreas que vão ser recuperadas com a introdução do componente florestal. Para isso, você vai precisar de uma boa assistência técnica. E os nossos colegas do INCAPER estão aí bem capacitados. Você deve procurar assistência técnica e fazer esse planejamento da propriedade, dividir essas áreas
e selecionar a melhor área para fazer a primeira implantação. Definido a área e definido o componente florestal, a espécie que vai ser utilizada, é importante definir então qual vai ser o arranjo espacial que essa espécie vai ocupar. O arranjo espacial é importante. Então, definida a espécie, eu sei como é que é o crescimento dessa espécie, qual que é a altura que ela fica, como é que é a copa dessa espécie, quanto tempo ela leva para crescer. E a partir daí eu defino também o espaço que essa espécie vai ocupar e o espaço que as árvores devem ter entre si, para que não prejudiquem o crescimento, a produção forrageira, não prejudiquem o trânsito de máquinas ou de animais, que cumpra a sua missão de produzir frutas ou madeira e proporcione o sembramento adequado aos animais, mas de forma a não comprometer a dinâmica de todo o sistema. Feita essa definição, nós partimos para o planejamento do plantio, né? O componente florestal tem uma relação bastante forte com formiga, que é importantíssimo o seu controle. Feito esse combate, preparar as linhas onde serão plantadas as árvores, né? As áreas onde serão plantadas essas árvores, seja na bordadura dos piquetes, seja em faixas contínuas. Aqui a gente tem um exemplo do plantio que foi feito em nível, com linhas em nível. Essas linhas devem ser dessecadas para que não haja mato-competição. O plantio é realizado de preferência em época chuvosa, para que você tenha água, principalmente em áreas mais amorradas, para que a gente tenha água, para que aconteça o pegamento dessas mudas e que você tenha um bom desempenho inicial, para que as árvores saiam rápido e não sofram com a competição com mato-competição. Então todos esses cuidados são necessários para você ter um bom estabelecimento, uma boa adubação, uma boa fertilização do solo, fazendo a correção do solo, a correção da fertilidade, atendendo às exigências da análise de solo. E feito isso, após o crescimento das árvores, nós precisamos dar algum manejo inicial. No caso de espécies frutíferas, nós precisamos fazer as podas recomendadas para cada espécie. E no caso de árvores madeireiras, nós precisamos fazer a desrama, que consiste na remoção de galhos da parte baixa da copa, visando diminuir a presença de nós na madeira, bem como proporcionar um melhor crescimento e a melhor formação de tronco para essas árvores. Bom, o recado que a gente tem para dar é isso, o nosso tempo é curto, mas o recado fica para que os produtores procurem a assistência técnica. Para se fazer essa tecnologia, você precisa ter assistência técnica. A nossa turma do INCAPER está bastante capacitada e pode te ajudar. Bacana demais, obrigado, Miller, pelo envio do vídeo aí. Vamos então para o terceiro e último vídeo dessa segunda estação. A gente vai apresentar então agora a realidade local e ajustes do manejo do IPF de Cachoeiro de Itapemirim, lá no Espírito Santo, apresentado pelo extensionista do INCAPER, Renan da Silva Fonseca. Boa tarde a todos, estamos na Fazenda Experimental Bananal do Norte, onde implantamos recentemente uma unidade demonstrativa de LPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, onde visa a produção agrícola, pecuária e florestal, em consórcio, rotação ou sucessão de culturas. O objetivo da implantação dessa unidade demonstrativa foi capacitar produtores rurais com novas tecnologias, com o objetivo de oferecer opções de diversificação de renda, além de demonstrar a aplicabilidade do sistema em algumas situações, como conservação de pastagens e florestas, redução de gás de efeito estufa, recuperação de áreas degradadas, entre outras. Eu vou falar um pouco agora da modalidade de IPF, que é a Integração Pecuária e Floresta ou Silvopastoril. Aqui na fazenda, essa modalidade foi implantada numa área de 3,5 hectares e foram utilizados como componente arbóreo o eucalipto
que é uma planta com desenvolvimento rápido, muito utilizado nas propriedades rurais, principalmente na construções rurais, como também na produção de carvão e lenha. E como componente forrageiro, optamos pela Braquiária marandu, hoje conhecida como Urocloa amarandu. A área é dividida em 2 protótipos. O primeiro protótipo, o eucalipto está plantado no espaçamento de 20 por 2, com uma densidade de 250 árvores por hectare. E o segundo protótipo, o eucalipto está plantado num espaçamento de 20 por 4, numa densidade de 125 árvores por hectare. Iniciamos a implantação dessa unidade em dezembro de 2019, onde começamos primeiro com a implantação da forragem, com o preparo do solo, a semeadura. Com relação à semeadura, a gente chegou numa taxa mínima de sementes por hectare, a gente jogou uma quantidade a mais de sementes, levando em consideração ao banco de sementes já existente na área de outras espécies forrageiras. Então a gente optou por essa alternativa para garantir um bom pegamento da área, né? Em maio de 2020, iniciamos o controle de formigas de forma localizada, ou seja, a gente corria a área e as áreas adjacentes procurando caminhos de alimentação e olheiros de formigas, e quando encontrávamos, utilizávamos a isca formicida, onde a gente deixava na beira dos carreadores para as formigas levarem para os ninhos e assim a gente eliminá-los. Praticávamos esse método semanalmente. Em novembro de 2020, iniciamos aí o processo de plantio do eucalipto. Então, primeiramente, a gente marcou as curvas de nível no morro, dividimos 2 protótipos, aplicamos o herbicida na área, nas faixas de plantio e, posteriormente, o preparo da cova e plantio do eucalipto. Uma técnica para tentar diminuir o ataque das formigas, junto com o controle de formicidas que já vinham sendo feito, seria a criação de uma barreira física na muda, com a utilização de copos descartáveis. A gente utilizou essa técnica, mas percebemos que não teve efeito positivo. A maior dificuldade que tínhamos aqui é que estamos muito próximos a uma floresta nativa. Então isso dificulta muito esse controle localizado, a identificação desses olheiros. Então, como estratégia, tentamos fazer um controle sistematizado. Ou seja, quando a gente não conseguia identificar esses olheiros, a gente espalhava iscas formicidas nos carreadores e monitorava para ver se as formigas estavam carreando. Caso estavam carreando, a gente recolocava as iscas. E onde tinha plantas cortadas, a gente utilizava uma dose de 5 gramas de isca para cada 3 ou 4 plantas cortadas. Em consórcio com essa técnica, a gente também utilizou a pulverização de inseticidas recomendados para a cultura como uma estratégia complementar, para a gente evitar perdas de plantas cortadas. Outra dificuldade que nos deparamos aí com relação à implantação foi que em janeiro de 2021 a gente se deparou com veranico. Com isso, a gente teve muitas perdas de mudas por falta de água. Então a gente teve que adotar um sistema para poder fornecer água para essas mudas. A gente, através de utilização de regadores, o Maconel, o trator trazia água para a unidade e a gente distribuía essa água para as mudas com utilização de regadores. Mas com isso, com essa perda e esse replantio, o nosso estande ficou um pouco irregular. E a fim de tentar minimizar esse efeito da irregularidade, a gente adotou um sistema de adubação seletivo. Ou seja, a gente só adubava aquelas plantas, as replantas, com o intuito de tentar fazer elas darem uma arrancada para acompanhar o estande inicial. O próximo trato cultural que iremos praticar nessa lavoura é a desrama, que nada mais é do que retirar os ramos de um terço inferior da planta. Essa técnica é indicada a ser feita em torno de 9 meses após o plantio. Então, iremos praticar isso aqui em agosto de 21, agosto agora.
Com relação ao componente animal, a orientação que o componente animal seja introduzido na área 1 ano após o plantio. Como tivemos algumas adversidades com relação ao plantio e o stand ficou um pouco irregular, pretendemos entrar com o componente animal em torno de 1 ano e 4 meses a 1 ano e 6 meses após o plantio. Olha só que bacana, quanto conteúdo bom. Vocês continuam mandando aqui suas perguntas, a gente está de olho aqui, Gabriel, o Arthur, o Marco Sabino, todo mundo mandando aqui comentários, fiquem mandando para a gente, enquanto a gente vai receber agora, gentilmente, para uma mesa redonda aqui, né, o Marcelo Milha, deixa eu colocar ele aqui com a gente. Tudo bem, Marcelo? Como é que você está? Você me ouve bem? Ouço, estou ouvindo direitinho. Boa noite aí, pessoal. E vamos para o debate aí. Bora, vamos com tudo. Deixa eu colocar também o Renan com a gente. Tudo bem com você, Renan? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo beleza, Renan. Vamos com tudo. Deixa eu colocar também o Alexandre Briguente. Tudo bem com você, Alexandre? Como é que você está? Fabrício, boa noite. Agradeço aí o convite. Um abraço a todos os colegas aí, os ouvintes. Bom demais estar com vocês por aqui. Fiquem de olho no chat, muita pergunta chegando aqui, né? Vocês clicam aí do lado, vocês vão estar recebendo os updates aqui. E já começamos de cara com você, o Alexandre. Quem mandou aqui foi o Jones Emanuel, Cruz das Almas. Teria outro combate a formigas, né? Sem utilizar a isca à base de sulfuramida. O Jones Emanuel, discente de agronomia da UFRB, Cruz das Almas, Bahia. Jonas, né? Jones, boa noite. Prazer estar conversando com você aí. Jones, existem outros métodos de combate à formiga, além da isca. Você falou aí na sulfuramida, mas tem isca também à base de fipronil, né? As duas iscas aí são eficazes, a base de sulfuramida como princípio ativo e também o fipronil. Mas você tem outros métodos de controle. Um método muito eficaz é o uso de termonebulizadores, né? Você tem esses equipamentos, o equipamento é um pouco mais caro, mas tem uma eficácia também que se equipara aí às iscas. O termonebulizador nada mais é que ele faz uma transformação de um inseticida que normalmente é líquido, numa temperatura mais alta, ele faz com que esse produto, né, se torne um gás, uma fumaça, e através dessa fumaça ele caminhe dentro dos dutos, vão até as câmeras, as panelas onde estão as formigas e os fungos, e essa técnica é bastante eficaz. Agora, essa técnica é uma alternativa às iscas, mas ela tem também seus problemas, né? Ela é bastante eficaz, mas tem um problema. O cuidado do aplicador, ele tem que ser redobrado, né? Porque quando você aplica uma isca, a possibilidade de contaminar o aplicador é menor quando comparada ao termonebulizador. Você tem que ter o equipamento, o EPI, o equipamento individual, né? E evitar aspirar essa fumaça. Então, a contaminação do aplicador, ela é muito maior quando você usa o termonebulizador. E também existe a possibilidade da temperatura alta afetar o inseticida. Então, às vezes, a queima ali, ela não é perfeita e acontece que o inseticida não tem efeito. Mas também é uma técnica muito utilizada. Outra técnica que se usa, mas eu não sou muito adepto a ela, vou mencionar porque alguns produtores utilizam, são as polvilhadeiras, né? O inseticida em pó, a base de deltametrina aí, é bastante usado no formigueiro mais novo. Mas esse método aí, eu considero ele menos eficaz, porque às vezes o produtor utiliza as polvilhadeiras num formigueiro adulto, e atingir a rainha, né, que é o nosso calcanhar de Aquiles, você tem que controlar a rainha, polvilhando esse inseticida chegar até matar a rainha é bem mais difícil. Então, o uso de polvilhadeira existe, é uma alternativa, mas eu não sou muito adepto a ela. A isca é um método bem eficaz e o mais barato e mais prático para o agricultor, tá bom? Não sei se eu respondi aí. Legal, bacana, Alexandre, muito legal.
Tá chegando mais pergunta aqui, continue mandando as perguntas, o time aqui da produção está dentro do possível, selecionando algumas. Vamos ver mais uma também do Jones, né? O Jones mandou mais uma aqui agora para o Marcelo Miller, né? Qual a espécie recomendada para compor o componente florestal para a região do recôncavo da Bahia? Temos aqui, em média, 1.440 milímetros por ano. Bom, é Jones. É o Jones. Tá. A recomendação vai depender de qual objetivo, né? Se o objetivo for madeireiro, se for um objetivo paisagístico, serviço ambiental ou fruteira, né? Então, é importante ver isso primeiro. Se o objetivo é madeireiro, você tem uma diversidade bastante grande de espécies, já que tem... a espécie mais estudada é o eucalipto, né, que tem mais informação mais informação técnica, né, que é uma coisa importante você ter em mente. Você tem informação técnica sobre a espécie florestal, né, na medida que muitas vezes você está trabalhando com um produtor que é pecuarista, então o conhecimento silvicultural já é menor, e para não ficar refém, às vezes, de uma assistência técnica mais especializada, você optar por uma espécie que já tem mais conhecimento. Mas tem outras espécies madeireiras que também podem, né, pela pluviosidade que tem aí, 1.400 milímetros, várias espécies se adequam a isso aí, né? Então, vai depender do seu objetivo, né? Se for fruteiras, aquelas fruteiras que tenham mercado próximo, que tenham mercado que vale a pena você utilizar. E tem espécies nativas que podem ser para uso para serviço, para sombreamento, para conforto animal, para adubação verde. Então, tudo vai depender aí realmente do objetivo que está sendo pensado, né? Legal, bacana. Tem mais perguntas chegando aqui agora da Lorena Ribeiro, extensionista do Incapé ELDR de Guaçuí. Para o Renan. Quais critérios devem ser observados para se definir o sentido das linhas de eucalipto e qual a variedade utilizada para que não haja sombreamento excessivo? Boa noite, Lorena. Obrigado pela pergunta aí, pergunta muito importante. Então, Lorena, com relação à orientação de plantio, isso vai depender, né? Em condições topográficas favoráveis, se indica-se o plantio no sentido leste-oeste, para que, com isso, tenha uma maior incidência de luz, de luminosidade entre as linhas. Mas, na nossa situação, aqui falando pela fazenda e pela topografia do nosso estado, principalmente do sul, que é uma região bem acidentada, a gente recomenda-se o plantio em curva de nível, que nem vai olhar tanto aí a orientação, porque, como foi muito bem falado pelo nosso amigo Carlos Eugênio, o interesse maior ali seria combater ali, evitar, né, a questão da erosão. Então, nesse caso, o plantio em curva de nível. E legal. Questão da variedade, outra pergunta que ela fez, na nossa unidade, a gente optou pela utilização do eucalipto urograndes, que é um híbrido, né? Ele tem uma maior densidade de madeira, e como nosso objetivo lá, e como vai ser de muitos, que é o interesse do uso madeireiro aí na serraria, né, nas construções rurais, é um material que vai nos atender muito bem. E a gente optou também por plantio de mudas clonais, só para esclarecer. Bacana, legal. É bom também que essa também responde a pergunta do Afrânio Nogueira, né? Que fez uma pergunta semelhante, né? No começo aqui do nosso bate-papo, né, no chat aqui. Então, obrigado, Afrânio, também, que mandou a pergunta aqui para... Pode complementar aí? Claro, Marcelo, por favor, Miller. Só para lembrar, se o Renan tocou num ponto importante, né? A gente preocupa muitas vezes com o espaçamento, definir o espaçamento, definir a orientação de plantio. O terreno mais acidentado, ele impõe para nós priorizar a questão conservacionista. Então, o que a gente tem que pensar também, que é muito mais importante, talvez, é a questão do manejo que vai ser dado na floresta. É o manejo que vai ser dado nessas árvores, né? Se você planta árvores madeireiras um pouco mais adensadas, então elas vão crescer, vão crescer muito, vai criar sombreamento,
E aí, com o tempo, né, a gente tem que apelar para o raleio, né, para o desbaste intermediário, para ir, além de fazer a renda extra, esse desbaste intermediário, ele abre espaço nesse povoamento, então abre luz para o pasto novamente. Então, isso aqui é importante lembrar o pessoal. E com relação também às variedades, é importante você sempre buscar uma variedade que tenha uma desrama natural boa, então é bom se informar nos viveiros próximos, né? Se tem uma boa desrama natural, você vai fazer desrama, mas a gente consegue fazer desrama até 6, 7, 8 metros no máximo. Depois disso, só se subir em escada. E aí começa a ficar cara a operação. Então, aqueles materiais que tenham boa desrama natural também são os mais interessantes a ser buscados. Legal, bacana. Só confirmar que estão chegando algumas perguntas aqui, confirmar se tem tempo ainda, se a gente vai ter mais uma que vai chegar aqui enquanto a produção continua pescando aqui. Não deixe também de mandar, fiquem à vontade de colocar aqui no chat a pergunta de vocês, que a gente vai progressivamente exibindo aqui. Tivemos uma estabilidade aqui com o Renan. A gente vai progressivamente exibindo aqui as conexões, tá? As perguntas de vocês, pessoal. Eu acho que é isso que está chegando aqui. Eu acho que o Igor mandou um para a gente aqui, só confirmar com a gente aqui. O Igor que mandou: em quanto tempo faremos o combate à formiga com formicida? Eu sou de Mimoso do Sul, Espírito Santo. Quem que pode puxar essa do Igor? O Igor, eu acho que todos nós aqui podemos responder, mas eu vou responder primeiro porque eu falei sobre formiga. O combate à formiga, ele tem que ser persistente. Você não pode parar nunca com ele. Então, no início, ele vai te dar um trabalho um pouco maior. Então, a gente começa a fazer, vamos falar assim, que o início das chuvas, para a nossa região aqui, as chuvas vão se estabilizar aí em novembro. Então, você está com um plantio planejado para novembro. Esse controle de formiga ele tem que começar uns 6 meses antes. E foi bem colocado pelo Renan aí, ele disse o seguinte: eu controlei as formigas antes da implantação, não só na área que eu estava, mas nas áreas vizinhas, nas áreas adjacentes. Digamos que você tem uma área, a sua área de implantação é próxima à área de um vizinho, você tem que conversar com esse seu vizinho e ir na área dele também e fazer o combate formiga. Então, esse início, onde as plantas estão pequenas, aí você vai plantar um eucalipto aí no tubete, estou dando exemplo do eucalipto, com 3 pares de folhas, né? Esse início, se uma formiga cortar uma planta dessa, a perda sua vai ser muito grande comparada a uma árvore que já está aí com um eucalipto aí com 6, 7, 8 meses, ou um eucalipto aí com 5 anos, 6 anos próximo do corte. Então, o seu cuidado no início ele tem que ser redobrado. Tá? Então, a questão do monitoramento ela é muito importante. Então, você faz o combate. Às vezes, você não calculou certa a quantidade de formiga, o formigueiro ficou, o agricultor chama de formigueiro amuado, ou seja, as formigas tomaram aquele baque com a isca ou com o tratamento formicida, mas você não matou a rainha. Então, paralisa momentaneamente o corte. Mas quando você não faz o monitoramento periódico, o formigueiro volta a atacar, porque a rainha está ovipositando, a tanajura, que é a içá, ou tanajura, ela está ovipositando, e aparentemente ele estava parado, mas voltou a atacar. Então, esse monitoramento, no início ele é maior, mas ele é constante. Então, você fala assim, eu estou com uma lavoura de eucalipto próximo do corte, 5, 6 anos, mas se eu não fizer um controle, uma árvore de eucalipto, mesmo adulta, se ela tiver três cortes sucessivos, né, do segundo para o terceiro corte de formiga, onde houver uma desfolha total da planta, ela não vai ter energia suficiente para rebrota. Então, pensa bem, se você não controla essa formiga, tirando as folhas 2 a 3 vezes, a planta, mesmo adulta, ela pode secar. Então, o controle de formiga ela é constante. E finalizando, às vezes a pessoa acha assim, puxa, uma adversidade climática ou alguma coisa pode diminuir o efeito do ataque de formiga? Não. Você tem que fazer a intervenção ou com isca ou com termonebulização. Não adianta achar que aquilo, por alguma adversidade alheia à sua vontade, vai fazer
baixar o ataque. Nunca, nunca. Então, isso aí é persistência, monitoramento, constância e capricho do produtor rural. Olha só que bacana. E a gente vai ter que dar continuidade aqui só por causa do horário. Pode deixar o recadinho, Miller, perdão. Só dar um lembrete, é que muitas vezes você vai ouvir assim, ó, no monocultivo, você não, tem um determinado momento você não precisa mais preocupar com formiga, né? Mas monocultivo você tem aí 1.600 aves no hectare, 1.000 aves no hectare. No sistema de LPF, a gente vai ter sempre muito menos árvores por hectare, né? Então, vai ter 200 árvores, 150, 300 árvores. Então, e esses ataques, apesar de não prejudicarem tanto a árvore, acabam prejudicando. E a gente tem que prezar, como a gente tem menos árvores, a gente tem que prezar o máximo por cada árvore que está em pé lá. Então, é por isso que vale a pena você manter esse combate frequente, como mencionou aí o Briguente. Boa. Ô, Fabrício, só complementando para a gente ter uma ideia, só para você ter ideia, um formigueiro adulto, ele com 3 anos, ele já é considerado um formigueiro adulto, então ele faz a primeira revoada. Então, o formigueiro adulto, somente, tem a possibilidade de cortar em torno de 80 a 86 árvores por hectare. Então, ele tem uns trabalhos que a gente vê na literatura de até 1 tonelada de folhas por ano, um formigueiro adulto ele tem condição de eliminar. Então, de carrear 1 tonelada de folhas. Então, o controle de formiga, eu acho que ele é o gargalo principal na implantação do componente florestal. Ótimo, perfeito. Só responder também aqui o Edinaldo, do Edinaldo Pinheiro. Eu sei que muitas perguntas ficaram sem resposta, realmente é por causa do nosso tempo, a gente tem outros convidados que tem aqui, que também tem horário, é um pequeno caos logístico para isso aqui acontecer, mas a gente vai dentro do possível respondendo essas perguntas. No e-mail, fiquem à vontade, por favor, mandem o e-mail, vou pedir para a produção colocar aqui, cnpgl.atende@embrapa.br. Todas as perguntas que vocês enviarem serão respondidas ao longo da semana. Então, por favor, fiquem à vontade. Desculpa, realmente a gente não consegue exibir todas as perguntas que vocês estão enviando aqui para a gente, tá bom, pessoal? Então é isso. Marcelo Miller, deixe seu recadinho final. Obrigado mais uma vez aí pela atenção. Acho que o papo foi bacana, né? Legal levantar essa bandeira, alguns pontos que a gente citou aqui, né? Bem legal. A Roberta já falou na primeira estação que é interessante, a gente precisa divulgar mais e quebrar alguns paradigmas, alguns preconceitos que ainda tem, que persistem, né, para adoção do uso do componente florestal nos sistemas pecuários. Então, primeiro dizer que eu me sinto muito honrado aqui e ter sido convidado, né, eu creio que falo por todos os colegas da Embrapa, de ter sido convidado para participar desse evento, capitaneado aí pelo nosso querido Incaper, com quem a gente já tem uma relação de alguns anos aí, a gente andou junto. Infelizmente, essa pandemia aí nos deu uma afastada, mas em breve a gente vai estar rodando aí as terras do Espírito Santo novamente e deixar um beijo no coração de todos. A gente espera ter... O tempo é curto, não dá para responder tudo com mais profundidade, né? Eu sei que tem perguntas aí que a gente acaba deixando de forma mais generalista, mas estamos disponíveis e é isso aí. Legal, obrigado mais uma vez. Renan, obrigado também pelo seu carinho e sua atenção aqui. Eu acho que muitos pontos importantes foram levantados aqui, né? E obrigado pela sua fala aqui, pelo seu conteúdo, seu vídeo também. Tá bom, muito obrigado a todos aí que participaram. A ideia aí é plantar uma sementinha, né? É muita informação que vai gerar muita curiosidade, então eu quero deixar claro que a gente está à disposição aí, pode ligar, entrar em contato com o pessoal do Incapé, da Embrapa, que a gente está à disposição aí para sanar eventuais dúvidas aí que podem vir a ocorrer depois aí no dia a dia, tá bom? Estou à disposição. Olha só, que legal, bacana. Alexandre, obrigado também pelo seu conteúdo. Acho que foi uma troca muito rica aqui, muito conhecimento, né, compartilhado. Obrigado mais uma vez pelo seu vídeo, né, e pela sua troca com a gente aqui. Fabrício, muito obrigado, boa noite a todos. Eu só gostaria de dizer que esse sistema de integração lavoura-pecuária é um sistema que salta aos olhos não só de produtores brasileiros, mas de vários produtores aí de outros países, né? Principalmente nessa região que nós estamos aí, o sul do estado do Espírito Santo, a região de Minas Gerais, que o relevo bastante acidentado, solos amorreados, então muito sujeito à erosão.
Então, esse sistema vem calhar como uma luva, então não tem volta, é um sistema que só tende a crescer. Agradeço mais uma vez o convite, aos colegas aí que participaram junto, em Caper, né? E boa noite a todos, muito obrigado. Bacana demais. Obrigado, Renan, Alexandre e Marcelo. Bom estar com vocês por aqui.